Bom dia, bom dia. Bom dia, meus amores. Como vocês estão? Espero que bem. Que bom, né? Hoje nós chegamos nos 30 dias. 30º dia. Que bênção, né? 30 dias caminhando com Jesus. E assim seguimos. Porque vamos ter dias, hein? Eu calculo. O que vocês chutam aí? Não fiz os cálculos ainda, mas por cima aí uns 2.000 dias? Pode ser. Vamos lá começar nossa manhã. Vamos fazer nossa oração inicial. Senhor nosso Deus, nesse momento nos colocamos diante de Ti e da Tua palavra, da Tua presença, com um coração grato e consistente. Gratidão, Pai, porque ao longo deste caminho fomos conduzidos a compreender não apenas datas, fatos e acontecimentos, mas o fio da Tua graça que atravessa toda a história da humanidade. Reconhecemos que a história da salvação não é apenas um registro do passado, mas uma revelação viva do Teu amor em ação. E viva dentro de nós também, né? Desde as promessas feitas a Abraão, passando pela linhagem de Davi, até a vinda de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Vemos que nada foi por acaso, que ao contemplarmos essa história, nossos olhos espirituais sejam abertos para perceber que também fazemos parte dela, que possamos compreender que a cruz e a ressurreição de Jesus não são apenas eventos históricos, mas o centro da nossa fé e a fonte da nossa esperança. Fortaleça o nosso entendimento, Senhor. Alinhe o nosso coração com o Teu propósito e prepara-nos para avançar com mais maturidade e discernimento nos próximos passos deste estudo. Entregamos esse dia em Tuas mãos e seguimos confiante na Tua condução amorosa. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Hoje nós vamos começar já dentro da nossa introdução, porque nosso próximo passo que nós temos na leitura é a cronologia. Então, hoje não vamos ler toda a cronologia em detalhes. Ela está aqui como material de apoio, uma linha do tempo que nos ajuda a organizar os principais acontecimentos da vida de Jesus e da história da Igreja. Nosso foco nesse momento é compreender o sentido espiritual da história, da salvação e não apenas as datas. Então, nós vamos, quem está com a Bíblia aí, né, lá na parte da introdução de Mateus, tem depois do propósito, ocasião e contexto, né, vai perceber que nós temos a cronologia, ela é pequenininha, tá? Então, vocês vão tê-la como, né, material de estudo aí para depois. Resumo da história da salvação. Jesus vem como rei messiânico da linhagem de Davi para cumprir o Antigo Testamento, especialmente suas promessas de salvação eterna. O cumprimento supremo vem da sua crucificação e ressurreição. Para uma explicação sobre a história da salvação, veja a visão geral da Bíblia na página 2027. Então, nós vamos fazer essa leitura para a gente não ter assim uma intensidade muito grande. Nós vamos deixar o tópico das características literárias para o dia de amanhã. Resumo da história da salvação. Em Jesus, Deus entra na história humana de forma definitiva, trazendo redenção, restauração e vida nova. A história da salvação revela um Deus que age no tempo, caminha com o seu povo e conduz todas as coisas para o cumprimento do teu plano de amor.
a linha do tempo nas mãos de Deus. A história da salvação é como uma grande linha do tempo desenhada pelas mãos de Deus. Cada data, cada acontecimento, cada silêncio e cada promessa não estão soltos ou desconectados. Tudo converge para um ponto central, Jesus Cristo. Antes dele, o tempo é promessa. Com ele, o tempo é cumprimento. Depois dele, o tempo se torna missão. A cronologia nos ajuda a organizar os fatos, mas é o amor de Deus que dá sentido à história. A cruz se torna o eixo do tempo e a ressurreição transforma o passado. Ilumina o presente e aponta para o futuro de esperança. Assim, não caminhamos apenas estudando eventos antigos, mas reconhecendo que o mesmo Deus que agiu na história continua conduzindo a nossa própria história hoje. Amém? Então, meus amores, a gente vê que dentro da história da salvação, muitas vezes as pessoas querem ser salvas, mas elas não querem passar por todo o processo que envolve a salvação. Às vezes é necessário a gente enfrentar os nossos obstáculos e olhar para dentro de nós o que precisamos liberar em nós, trabalhar em nós. O que nos faz seguir certos tipos de conduta. Então Deus nos coloca para vencer esse obstáculo. Deus nos coloca para fazer assim a liberação daquilo que nós precisamos. Então, sermos salvos em Cristo é procurar fazer o que Cristo fazia. É perdoar, é se amar, é se perdoar, é olhar para o próximo, é ver que a fé, ela só é válida quando ela é posicionada, quando ela é testada e sentida de verdade. Às vezes, se você vê que não tem uma luz no final do túnel e você tem fé, aquela luz vai se acender. E aquilo que você almeja vai chegar até você. E você vai vivenciando. Às vezes nós temos uma fé cega, mas não temos nem noção dela, porque nós vivemos tão atribulados que nós não conseguimos aí seguir. Mas a gente segue e a gente caminha. Eu tenho um testemunho vivo sobre essa fé. Eu, há 22 anos atrás, há 23, 21 mais ou menos, porque meus filhos já tinham entre 2 e 3 anos, eu me vi sozinha com eles e com os três. A gente, nessa época, a gente morava numa casinha de boneca, que a gente fala até hoje, dessa casinha. Era uma casinha minúscula, todos nós dormíamos num quarto só. E quando eu fui para lá, eu só tinha as camas. E eu não tinha mais nada. Era a cama, o guarda-roupa e as roupas. E quando eu tomei uma decisão através de uma revelação que Deus me deu, em deixar os meus filhos aqui no Brasil e voltar para um país para tentar, arrecadar recursos, vamos dizer assim, e Deus me revelou uma situação, eu desisti de ir. E essa desistência me colocou à prova, porque Deus me falou assim: se você for, eu tentarei fazer de tudo para que os teus filhos estejam bem e que isso que eu te mostrei não se cumpra. Mas se você ficar, eu nunca vou deixar faltar nada para você. Você tem fé?
E assim foi ao longo desses 20 anos. Trabalhando como autônoma, Deus nunca deixou me faltar nada. Nessa época, eu tinha perdido a minha casa, falido um negócio, estava com uma dívida de mais de 100 mil reais, perdido meu carro. Eu estava sem nada, eu não tinha nada. E Deus foi colocando pessoas na minha vida. Deus foi colocando as situações na minha vida. E assim, hoje meus filhos estão grandes, bem, graças a Deus eu consegui ir pagando as minhas dívidas. Então tudo isso eu tive fé. Foi fácil? Não. Mas Deus sempre estava ali comigo. Deus sempre me direcionou, me colocou pessoas. E Deus sempre fez cumprir a sua promessa na minha vida, me direcionando. Esse é um dos. No meu livro Sobrenatural de Deus, vocês vão olhar para isso. Vamos ver se esse ano ainda eu consigo terminar ele. E isso é sobre viver o sobrenatural de Deus, mas através da fé. Porque a salvação, ela só vem através da fé. Mas não é aquela fé duvidosa. É a fé, vamos lá. Eu estou aqui, Senhor. Tá difícil? Me ajuda. Peça. Amém? Vamos orar? Vamos colocar aí as nossas intenções. Vamos colocar também tudo que nós desejamos e almejamos rogar ao nosso Mestre e que Ele possa, assim, cada dia mais fortalecer a nossa fé. Amém? Senhor, te agradecemos porque o Senhor é o Deus da história e do tempo. Nada está fora do teu controle, nada acontece sem propósito e tudo coopera para o cumprimento do teu plano de amor. Gratidão, Pai, porque em Jesus encontramos o sentido da história, da salvação e também o sentido da nossa própria vida. Que possamos caminhar com consciência, fé e maturidade, reconhecendo que somos parte dessa história. Viva que o Senhor continue escrevendo. Entrega o Senhor nossas vidas, nossos caminhos e os nossos tempos em suas mãos. Abençoa também nossos familiares, alcançando cada um com a tua graça, cuidado e salvação. Seguimos confiantes, sabendo que o mesmo Deus que conduziu a história até a cruz e a ressurreição também nos conduz hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores? Gratidão. Uma ótima, ótima, ótima sexta-feira para todos nós. Que Jesus possa estar aí caminhando com todos e Deus, assim, à frente de todos. Meus amores, eu abri o grupo, então quem tiver aí alguma dúvida pode colocar. Estamos aí, temos o dia 31 ainda, mas hoje a gente marca aí 30 dias, depois a gente vai para o dia 32, 33, 34, enfim. Então, quem tiver dúvida pode estar colocando no grupo. Quem tiver dúvida que está acompanhando pelo Instagram, pode deixar lá nas mensagens, que depois eu respondo. E o pessoal que está no YouTube, eu agradeço às pessoas que sempre colocam bom dia lá. E uma pessoa especial que eu não conheço. Muito gratidão por você acompanhar todos os dias. E todos os dias essa pessoa coloca bom dia. Às vezes eu consigo dar um joinha, às vezes não. Mas em meu coração eu sempre agradeço e sempre emano luz para todos vocês que nos acompanham também pelo YouTube. Amém? Se caso vocês tiverem dúvida, quiserem deixar, um pedido para uma intercessão ou algo assim,
pode escrever também aí nos comentários do YouTube que eu vou respondendo, tá bom? Gratidão, meus amores. Muita luz, uma ótima sexta. Até amanhã.